Senhor, amados irmãos, bom dia. Um ótimo começo de semana a todos. Palavra de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vai nos relatar uma história a respeito de Paulo e Silas, homens de Deus, homem que anunciava o evangelho do Senhor. E diz essa palavra, vai nos dizer que Paulo e Silas, indo orar, indo fazer a vontade do Senhor, saiu de encontro uma jovem, mas essa jovem não era qualquer jovem, era uma jovem que tinha um espírito imundo, um espírito de adivinhação. E esta jovem, ela começou a gritar, a dizer sobre as praças, que verdadeiramente Paulo e Silas eram homens de Deus, era servo do Deus Altíssimo. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que o inimigo, ele tem que reconhecer, ele tem que saber se verdadeiramente você serve o Deus do Altíssimo. Esta jovem, diz a palavra que ela tinha um espírito de adivinhação. Então ela tinha um espírito maligno em sua vida, mas que reconhecia que Paulo e Silas eram homens de Deus. E diz a palavra que ela começou a gritar, a dizer sobre as praças que eles eram homens de Deus. Só que Paulo... para quem conhece Paulo, sabe que Paulo ele não leva desaforo, que Paulo ele já era aquele homem mais rústico, e ele se incomodou com isso, e ele parou e voltou para trás e pôs as mãos sobre a cabeça desta jovem e expulsou o espírito maligno desta jovem. E diz a palavra do Senhor que essa jovem ela ganhava muito dinheiro com as suas adivinhas, porque era o próprio inimigo que revelava sobre a vida dela. E depois disso que Paulo repreendeu o seu senhor, o senhor que era dono, que tomava conta dessa jovem, parou de ganhar a sua renda, parou de ganhar o seu dinheiro. Por quê? Porque o espírito da mentira já não fazia mais parte da vida daquela jovem. E diz a palavra do Senhor que ele se revoltou e mandou prender a Paulo e Silas. E Paulo e Silas, diz a palavra do Senhor que foi preso, mas antes de ser preso foi levado sobre a praça pública. Foram envergonhados, bateram neles, rasgaram suas vestes e foram jogados diretamente dentro de uma prisão. E diz a palavra do Senhor que quando Paulo e Silas foram jogados dentro das prisões, eles não se contentaram em ficar ali calado. E Paulo olhou para Silas e disse: o que vamos fazer agora? E um disse para o outro: tu canta aí, eu oro aqui, vamos ver o que vai acontecer. E diz a palavra do Senhor que quando um estava orando, o outro estava cantando aleluia. Diz a palavra do Senhor que aquele cárcere começou a balançar. Diz a palavra do Senhor que começou a mover, aleluia. Aquele cárcere começou a mover. Sabe o que eu quero te dizer já na primeira frase dessa palavra? Que quando a gente coloca a nossa vida em oração, que quando a gente coloca um propósito com Deus, que quando a gente estamos num lugar aonde as pessoas não nos vê, aonde, aleluia, Deus, somente você e Deus, é naquele canto, na madrugada, é naquele canto, na beira da tua cama, onde você está ali, invocando o nome do Senhor, pedindo para o Senhor, para que o Senhor te visite. É nesta hora que você vai ver que Deus é contigo. Paulo e Silas olharam para um lado e para o outro, só viam presos, só viam pessoas ali juntamente com eles, aleluia, Deus, presos. E diz a palavra do Senhor mais ainda que eles estavam amarrados dentro da prisão, mas um começou a cantar, o outro começou, aleluia, Deus, a orar, e de repente houve um grande tremor sobre aquelas cadeias, alabraia, sebre, alamandarabacanta. E diz a palavra do Senhor que começou as prisões, as correntes se quebrar, cadeados se abrir. É da mesma forma na sua vida, é da mesma forma na tua vida. Quando tu começar a orar, quando tu começar a repreender todo o mal, as correntes que te prendem vão cair, os cadeados que estavam prendidos sobre a sua vida vão começar a ser abertos. Diz a palavra do Senhor que o Senhor enviou um anjo e foi soltando todas as correntes que prendiam Paulo e Silas. E diz a palavra do Senhor que
Ali os guardas ficaram enlouquecidos, não sabiam o que fazer, pensaram que todos os presos já tinham sumido dali, mas diz Paulo, aleluia, diz a palavra que Paulo gritou lá de dentro dizendo: ei, estamos todos aqui. Por quê? Porque os guardas queriam tirar sua própria vida, mas quando Paulo gritou dizendo: estamos todos aqui, não faça mal a si mesmo, aleluia, diz a palavra que aquele guarda se rendeu aos pés de Paulo, se rendeu aos pés do Deus de Paulo, aleluia. E diz a palavra que ele aceitou a Jesus, não somente ele, como ele e a tua casa aceitaram Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que quando eles disseram: vocês estão livres, podem ir, Paulo e Silas se recusaram em sair. Por quê? Porque eles foram aceitados, eles foram caluniados. E aqueles mesmo que jogaram Paulo dentro da prisão, Paulo e Silas, tiveram que voltar para pedir perdão, para pedir desculpa pelo erro que eles tinham feito, porque Paulo e Silas não fizeram nada a não ser a vontade do Senhor, eles não fizeram nada de mal a ninguém, a não ser a vontade do nosso Deus. Ei, se hoje você sofreu algo, se hoje você sofreu alguma coisa, ou se ontem, ou se semana passada, não sei, diz o Senhor, se você orar, se você acreditar, aqueles que te jogaram pedra um dia vão ter que reconhecer que você serve o Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que ele fez com Paulo e Silas, ele fará também sobre a sua vida. Aqueles que um dia jogaram pedra em você vão ter que ver o trabalhar de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, uma ótima semana. Seja como Paulo e Silas. Tá passando um momento difícil, ore. Tá passando momentos difíceis, louve ao Senhor, que Ele enviará um anjo ao teu socorro. Amém? Que Deus abençoe.